Deus abençoe a todos. Já vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, no seu capítulo 23 e versículo 16, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não dê ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetiza, fazer vós desvanecer, fala da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Olha que mensagem muito forte, né? Assim o Senhor diz, né? Na palavra de Deus. Fala assim o Senhor diz, para para não dar ouvido às palavras dos falsos profetas, que esses profetas que falam do coração e não da boca de Deus, da palavra de Deus, ele está sendo falso profeta que diz, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, não dê ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetiza, faz vós desvanecer, desviar, né? Fala da visão do seu coração e não da boca do Senhor. No versículo 17, ele diz assim: Diz continuamente aos que me diz ou me despreza, o Senhor diz, paz terei, e a qualquer que andar segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre ele. Aqui o Senhor Jesus manda um alerta para o seu povo, para que tenha cuidado. Temos que ter cuidado, né? O que houve por aí. Porque um profeta era desconsiderado, né? Ou considerado falso quando desviava as pessoas da comunhão de Deus para alguma forma de idolatria, contrariava as escrituras com, com as suas profecias, praticava adivinhação, feitiçaria ou bruxaria. Porque a Bíblia fala sobre aquela mulher que adivinhava, né? Ela tinha um espírito ruim de adivinhação. E hoje nós temos que ter bastante cuidado com essas profecias, irmão. O engraçado é que as pessoas vêm para as redes sociais falar coisas que a Bíblia está escrito, né? E muitas pessoas às vezes terminam acreditando, né, de uma forma totalmente diferente. E muitas das vezes não dá ouvido à palavra de Deus verdadeira para dar ouvido aos falsos profetas. Assim diz a Bíblia, a palavra diz dessa forma, aqui no versículo, no livro de Jeremias 23 e versículo 16, diz, assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor, não sou eu que digo. Quem está dizendo aqui é o próprio Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não dê ouvido às palavras dos profetas, dos falsos profetas. Naquele tempo, se você acompanha a palavra de Deus, você vê na Bíblia é escrito que naquele tempo existiam pessoas que adivinhavam. E hoje também existe pessoas que têm um espírito de adivinhação. Ele olha para você, outros lê sua mão, né? Outro lê os seus pensamentos. E muitas pessoas terminam até acreditando, seguindo
essa tradição e temos que ter cuidado. O que nós devemos fazer é acreditar na palavra de Deus. O livro de Apocalipse é um livro de revelação, né? Se você ler aí o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? No seu capítulo 1 e versículo, se não me engano, versículo 3. Vamos conferir aqui. Ele diz assim, vamos ler o primeiro. Estamos falando sobre revelação e profecia. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deverá acontecer. E pelos seus anjos enviou e notificou a João, o seu servo, e o qual testificou da palavra de Deus e dá testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto, né? Aqui diz no capítulo 1, no Apocalipse, ele diz revelação de Jesus Cristo. Então não é assim, algo que eu chego para você e digo, Deus me diz que vai acontecer isso e isso. É só tragédia, irmão. Por que não fala assim, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te livrar, vai tirar do pecado, vai te dar mais uma chance. Mas é só tragédia. E aqui no versículo 3 ele diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela, na Bíblia, na própria palavra de Deus está escrito. E diz aqui mais, porque o tempo está próximo. Sabemos que o livro de Apocalipse é o livro de revelação, porque destaca e toma visível a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda a Bíblia foi escrita com o objetivo de nos revelar o Filho de Deus, saber quem é o próprio Deus. E encontrar com os demais livros da Escritura é que é revelado o Salvador, Filho de Deus, o Rei e o Senhor. O Apocalipse nos revela o Senhor que está voltando. Na realização final do plano de Deus, é muito importante observar o seguinte, porque Deus concedeu a revelação do acontecimento para que ele transmitisse ao seu servo, porque isso significa que somente o verdadeiro servos do Altíssimo receberão entendimento do Espírito Santo para compreender o sentido de cada profecia, né? Além de ser um livro de consolo, o Apocalipse, para a igreja, nos últimos tempos, o Apocalipse mostra, né, que as coisas que ainda há de acontecer já está escrito na palavra de Deus. Então, por que eu vou me apegar a profecias aí fora? Por que eu não vou na Bíblia e tiro minha conclusão, né? Não estou falando, irmão, de qualquer revelação, de qualquer profecia, mas qualquer revelação e profecia que você receber, faça uma prova com Deus. Não tome aquilo para si. Uma coisa é você confirmar
algo que você não conhece e tomar para você. E quando você afirma, assim como a palavra de Deus diz, que o que é ligado na terra é ligado no céu, você está afirmando algo para você. E quando você afirma, aquilo ali vai acontecer. Né? Quantos acidentes, quantas coisas aí estão acontecendo? E quando acontece, as pessoas vão para redes sociais dizer que Deus mostrou que isso aconteceu, que tal e tal, e vai confundindo a sua mente. E você termina esquecendo a tua palavra de Deus de lado para dar ouvido, né? Esse tipo de pessoas. Eu vejo muitas pessoas que colocam até dentro de suas casas áudio que outras pessoas mandaram para ele. E muitas das vezes ele nem sabe se aquilo ali é verdade. Então temos que ter cuidado o que vem para nós, para que não venha trazer, né, coisas ruins e desafastar você do caminho de Deus. Já vamos aqui entrar em oração daqui a pouco. Queria que você colocasse aí contigo os pedidos, né, de oração para que Deus venha trazer a resposta. É assim mesmo que diz a palavra de Deus, irmão, que temos que ter cuidado com falsos profetas, né? Com falsas profecias, falsas revelações, falsas adivinhações e falso sonho também. Temos que ter cuidado que nem todo sonho é um alerta. Temos que ter cuidado que nem todo sonho é um aviso de Deus. Existem várias maneiras. Às vezes você está com a mente muito assim focada em alguma coisa e você termina até sonhando, ou uma mente cansada, ou até mesmo você está envolvido em coisas que não pode estar e você está, e você termina também sonhando aquilo ali. E às vezes também possa ser que Deus também está te alertando. Então, para isso você ter uma certeza, como eu vou ter uma certeza que é um sonho, que é uma revelação, que é uma visão? Procure a Deus entendimento. Pergunte para Deus, conte para Deus. E quando você tiver um tipo de sonho desse, você deve imediatamente levantar do teu leito, da tua cama, dobrar o teu joelho e falar com Deus. Não deixa amanhecer o dia para contar para um, para outro, não, porque quando você conta, quando você compartilha assim, é porque você quer que aquilo aconteça na tua vida. Você tem que dobrar o teu joelho e falar com Deus. Pode ser um sonho bom, pode ser um sonho ruim. Porque quando você está dormindo, tem que ter bastante cuidado, irmão. Quando você deitar na tua cama. Antes de você deitar, peça para Deus te guardar, porque o mal, irmão, ele fica ao teu derredor. E uma simples coisa que você permite, aquele mal entra na tua vida, na tua mente, e pode até te destruir enquanto você dorme. Então tem que ter cuidado. Leia mais a Bíblia, para que você venha aprender mais de Deus. Dê mais ouvido à palavra de Deus. Porque o Apocalipse diz que é bem-aventurado aquele que lê, o que ouve, a palavra da profecia e guarda. É bem-aventurado. Então, se você não lê a Bíblia, se você não ouve a palavra de Deus na Bíblia, para dar ouvido à palavra que você nem conhece de onde está vindo, é sempre uma pessoa aí no canal, fazer um canal no YouTube, dizer que é pastor, dizer que é profeta e bagunçar a sua mente. É sempre isso. É sempre você ir em uma igreja e um pastor está ali no púlpito, né? Fazendo aquela baboseira toda ali, dizendo que é Deus que está falando, né? Faz descer fogo do céu, né? E você acreditar que é Deus. Mas se você não tiver um entendimento da palavra de Deus, você termina acreditando e aceitando para você. E a tua vida faz o quê? Vira de, né, às avessas, de perna pro ar, como diz o povo. Então temos que ter cuidado o que vem para nós. Né? Assim como você não quer nada de ruim para você, então não aceite. Não coloque aquilo na sua mente. Aí manda uma gravação dizendo que o mundo vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter tal dia, vai acontecer. Se a Bíblia diz que só o próprio Deus sabe o dia.
né, a hora que ele vai vir? Como é que eu aqui na terra vou saber? Então temos que ter cuidado o que vem para nós. Hoje está uma troca-troca de like, está uma troca-troca de, né, para que você se inscreva no canal, e as pessoas estão bagunçando, estão brincando muito com a palavra de Deus. Esse que diz o Senhor, que tal e tal, assim, 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 é você aí se treme todo, se enche né, de falsas esperanças, e aquilo não acontece. Porque para que aconteça algo na tua vida, depende de você. Não depende de ninguém, de pastor, de ninguém. Depende de você. Então faça a sua parte para que venha acontecer algo de bom para a tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Já vamos aqui fazer um minuto de oração. Irmão, a palavra de Deus tem que ser sincera. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ter bagunça na palavra de Deus. Né? Nem todos que clamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então a palavra está dizendo tudo. Que você não deve acreditar em todo mundo. Fazer prova de mim. Então faça a prova de Deus quando receber algo enviado ali. Pode ser de quem for, você faça a prova. Ah, mas o pastor ali é fogo puro. Ele pode ser fogo puro. Mas naquele grande dia, chegar no reino do céu, ele vai ser, né, despejado. Ele não vai conseguir entrar no reino dos céus. Porque só Deus conhece um homem. Ninguém conhece, só Deus conhece o coração do ser humano. Coloque a tua mão sobre a tua cabeça agora e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença, para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, para que o Senhor venha jogar por terra toda obra, todo trabalho, todo embaraçamento, toda amarração, que o Senhor venha destruir, e que o Senhor venha colocar de pé aquele que se encontra caído, para que o Senhor venha repreender essas enfermidades, e que o Senhor venha, Pai, cada dia nos livrar, nos proteger, nos dar livramento, guarda cada um nas tuas santas mãos, protege, guia, Pai, os nossos passos, abre mais as nossas mentes, para que nós venhamos aprender mais de Ti, se encher mais de Ti, e que o Senhor venha, Pai, curar aquele que se encontra agora no hospital, aquele que se encontra agora no leito, e que o Senhor venha também proteger aquele que ainda se encontra nas estradas, ao caminho de casa, ou até mesmo ao caminho do trabalho, Pai. Protege ele, protege ela, guarda em nome de Jesus Cristo. Abençoa todo, coloca uma gota do teu milagre sobre esta água. Pai, livra essas pessoas, Pai, que se encontram agora, Pai, no seu trabalho. Livra também aquele que já se encontra agora descansando. Protege ele e dá assim a bênção e a vitória para todos. É o que nós te pedimos já, te agradecendo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus.